E hoje a gente está aqui mais uma vez num Pode Gestar com uma convidada muito especial que vai trazer informações muito importantes para a gente, que é a psicóloga clínica Cecília Varela. Ela é especialista em acompanhamento do luto em todas as fases da vida, mas hoje a gente vai falar sobre o luto na gestação. Se apresenta um pouquinho para a gente, conta um pouquinho da sua história, Cecília, por favor, de como você se Chegou aí. especializou, né? Você chegou a esse acompanhamento do luto, que é, digamos que é muito desafiador. Não é É, fácil. é desafiador. Boa noite, meninas. Eu queria agradecer, né, de poder estar aqui com vocês, pelo convite, de a gente estar falando desse tema, que é tão difícil, né? É difícil de ser abordado, é difícil de ser visto, né? Luto já é difícil. Mas quando fala do luto perinatal, parece que é mais silenciado ainda. Então, obrigada e vamos conversar sobre Uhum. isso, né? Como eu cheguei no luto, foi um caminho, acho que até muito parecido, assim, no sentido da negação. Quando eu comecei a estudar isso, não quero estudar luto, não, de jeito nenhum. Que danado de luto, não, muito pesado. Mas uma amiga me chamou, e aí eu comecei a entrar nisso, do luto, e eu fui vendo o quanto, na verdade, era desafiador, mas muito bonito, muito gratificante trabalhar com isso, porque é um momento em que a gente vai estar com a pessoa diante de uma fragilidade muito grande, mas a gente vai poder ajudar ela a sair disso. E assim, isso não tem preço, né? E eu fui entrando. Então, assim, eu me apaixonei primeiro pelo luto. E a partir da minha experiência, né, na clínica, dos atendimentos que iam surgindo, essa demanda começou a ficar mais forte, né? Foi chegando e aí eu fui vendo assim, o quanto o luto perinatal, ele precisa deste olhar. Ele precisa ser falado, porque é algo que fica muito silenciado, muito escondido, muito abafado. Então, assim, acho que foi isso também que me puxou, né? E aí na clínica eu recebi essa demanda, fiz grupos junto com uma outra colega que também trabalhava com essa demanda, com mulheres que passaram por essa perda, né? Então, assim, foi a partir daí a minha paixão. E aí o meu desejo hoje é poder dar voz, né, a essas mulheres, poder dar visibilidade, porque é isso que vai ajudá-las nesse processo. É, falar é sempre melhor do que calar, né? Isso. Parece que quando a gente cala, a gente vai, gente, enchendo aquele pote. E se você não bota para fora, você não fala, ou você não procura realmente uma forma, uma terapia, você não supera da mesma forma, né? É bem importante a gente falar sobre isso. E realmente acho que o luto perinatal é muito sub. É como se as pessoas não quisessem falar. Inclusive, existe a cultura, eu assim que faço a parte de ultrassom, de acompanhamento de ultrassom, às vezes as pacientes me perguntam muito, doutora, você acha que eu já posso falar que estou grávida, né? Isso é muito. Assim, Quando eu posso quando é que eu avisar? posso Sim. dizer que estou grávida? Às vezes é a primeira gestação dela, ela nunca passou por nenhuma perda, porque quando a paciente já passou por uma perda, talvez seja mais até, né, essa questão de o contar, quando eu posso ter mais segurança que, de fato, meu bebê muito provavelmente vai evoluir bem na gestação, é mais difícil, assim, elas realmente, muitas vezes elas gostam de esperar os 3 meses, que é A quando primeira ultra, realmente né? Aquela primeira que é morfológica, a né? primeira morfológica, porque e realmente é o período mais significativo de perda. Chance de você perder a gravidez nos primeiros 3 meses. Então, passou desse período, assim, é mais aliviante. Mas, muitas vezes, as pacientes estão na primeira gestação e elas já ficam com medo. E se não der certo? Eu já posso contar? A gente já escutou o batimento com 6 semanas, mas já é seguro que vai dar certo? E se não der, né? Sim. Será que não pode não dar certo uma gestação? E eu acho isso muito interessante, porque assim, a gente escuta muito isso também, né? E eu fico pensando exatamente nessa elaboração de assim, ninguém sabia. Eu perdi o meu filho, eu estou sofrendo, mas ninguém ao meu redor compartilha disso. Sim. Ninguém ao meu redor vai me dar um suporte, né? Porque as pessoas não sabem. Essa perda, né, a perda perinatal, ela faz parte de um grupo, né, um tipo de perda que chama de perda não reconhecida. Que Sim. é o quê?
essa perda ela não é validada socialmente. As pessoas não reconhecem, não dão para essa perda o valor de uma perda. Claro que isso não é assim 100%, né? Sim. E acho que cada vez mais a gente está ouvindo passos de formiguinha, mas está ouvindo um pouco mais sobre isso, Cecília, né? É muito comum, a gente até conversou sobre isso. É como se aquela gestação não evoluiu, mas uma próxima dá certo, resolvesse, né? Como uma substituição. Então, realmente é muito difícil. Mas eu acho que isso é um contexto social, como você diz, é difícil de colocar isso, dessa aceitação. Às vezes é um batimento de coração. Esses dias eu tive uma paciente que fez uma primeira consulta comigo e ela tinha uma gestação ectópica e ela ouviu o batimento. Né? E aí ela fazia como é que eu consigo viver esses dois conflitos ao mesmo tempo, né? E assim, é muito complexo, porque você realmente é uma gestação que você sabe que não tem um bom prognóstico Não tem outra saída, vai não tem ter que outra fazer uma saída, cirurgia. mas ela ficou naquela angústia e assim, realmente limita, porque você não consegue dizer muita coisa, né? Você tem que viver aquilo ali. E não é fácil. E a maioria, eu acho que o comportamento mais comum é esse. Não, mas o próximo filho, ou daqui a pouco você engravida de novo, vai dar tudo certo depois. Como se a substituição, ela fosse ser a solução, Fosse resolver. né? Como se fosse resolver. O que é muito interessante, porque se a gente for pensar enquanto perda, né? Ali era um filho. É um filho. Não é um deixa filho, de né? ter um filho. Não Você importa. materializa naquela ausculta, né? Você materializa naquele Até sem desejo. ausculta. O seu beta É. positivo, né? Que você Às vezes espera. até as gestações químicas que a gente fala, o Sim. fato de ter um beta-HCG positivo, em algum momento formou-se Se um tem embrião, mesmo isso, que ele não tenha você implantado ou sente, não tenha se Se tem aquele desenvolvido, investimento, né? É. Porque, veja, se a gente for pensar, a gente é criado, né? As mulheres, principalmente, também está mudando aos poucos, mas desde pequena, a questão de ser mãe, né? De brincar de boneca, de cuidar. Então, o investimento nesse bebê, muitas vezes, acontece... Descobriu que está grávida, pronto, tá ali a realização do sonho, do desejo. Já vem todo a projeção para esse filho. Então, não interessa se tem uma semana, se descobriu hoje, se tá com 40 semanas. Claro que esse significado, quem vai dar é a mulher. E o homem? Vamos acrescentar o homem aqui nessa conversa, né? Porque a gente fala muito na mulher e o homem é deixado de lado. Então, assim, foi muito no comecinho. Beleza, mas é o filho, tá ali. Existe o desejo, existe a projeção, existe o amor. E assim, voltando ao que eu ia falar, né? Se a gente pensa em termos de perda. Perdi minha mãe. Mas você tem outras pessoas na sua vida. Mas, né? Pense, ninguém fala isso. Quando você diz assim, eu perdi minha mãe. Poxa, que pena, né? Sinto muito. Vamos lá, o que é que eu posso fazer? O que é que você precisa? Como é que você pode chorar essa dor? Por que que quando perde um filho na barriga, né? Numa gravidez, por que que ninguém olha desse... não, mas aí você pode ter outro. Principalmente se for no início da gravidez. Principalmente se for no início Quando da às vezes aquele bebê ainda não tem nome, né? Então, isso. quando Não se já sabe tem o a sexo, materialização às do vezes. sexo, do nome, talvez isso vá ficando mais real e mais aceitável socialmente. Aí você perdeu um filho. E parece que quando você tem um aborto, que é, né, aquelas gestações mais iniciais, que às vezes você não sabe o sexo, né? Você ainda não sabe o nome. Parece que aquele bebê não existiu. Simplesmente as pessoas dizem, não, daqui a pouco você tem outro. É assim mesmo? Vamos pro próximo? Da Você é próxima muito vez vai dar nova. certo? É muito E são coisas muito comuns. São as frases, né? Que as pessoas vão falando, aquele famoso assim, mas foi melhor assim. Esse bebê podia ter ainda algum bem problema. que foi agora. Ainda bem que foi agora no No início, início, porque pior se tivesse mais lá na frente. Gente, a gente escuta tanta coisa. Eu, como faço ultrassom, e muitas dos diagnósticos daquela gestação que não está indo para frente, que foi um aborto, É dada na sua Sou sala, eu que dou. né? e isso, verdade. inclusive, é até muito marcante para paciente. Eu já tive algumas pacientes que me disseram assim, doutora, na minha primeira gestação foi você que me deu a notícia que meu bebê não estava mais com o coração batendo. E aí eu não quis mais voltar para você Sim. numa próxima gestação. Porque isso marca, a gente claro. marca as pessoas, né? Às vezes, por mais que a gente fale, ela disse, não, você teve todo o cuidado de falar e tudo, mas aquilo me marcou. É como se eu não quisesse mais estar naquela sala, me lembrando que foi você que falou. Então a gente escuta muito isso, principalmente do acompanhante. Muitas vezes a paciente
pergunta o que é que aconteceu, foi alguma coisa que eu fiz, ou que deixei de fazer, foi culpa minha. E às vezes o acompanhante tem essa reação, né, de querer confortar, muitas vezes a paciente, com essas Com essas frases que a gente frases, citou né? aqui. E não é por aí, né? Porque é que você poderia até dar de dicas, né? Talvez para as pessoas que estão passando por isso, ou que de repente vão estar numa situação dessa, de acompanhando alguém. O que é que elas não deveriam falar e o que é prova seria, né, indicado elas Melhor que ela falarem. falasse, né? Não falar Mas, é... de fato, porque a perda em si já é difícil, né? Então, assim, você falar de luto é muito difícil. Às vezes a pessoa quer dizer tudo, mas não sabe por onde ir. Então, às vezes a intenção é boa. Não é que quando a gente fale assim, que Isso. tudo isso, essas frases que a gente tá usando, a pessoa falou por maldade. Não. Não. Mas a gente tem que deixar claro que elas podem ter um peso negativo e que às vezes ela não tem significado, né? Então, assim, marca negativamente, né? Então, aí tem paciente que relata, ai, ela disse que eu tentasse engravidar de novo, mas ela nem superou ainda aquela perda e alguém está falando já, e quando vai vir um próximo? Sim. Vai tentar quando, de novo, né? Então, às vezes a pessoa está numa boa intenção, então, de repente, assim, a gente ter alguns estalos de como abordar, do que seria melhor ser dito, é bem importante, eu acho, né? Porque ajudaria, a gente conseguiria ajudar. E, Sim. assim, de certa forma, não é assim, como é que eu posso dizer? Tornar mecânico. Uma receita. Mas é uma forma até da gente aprender a lidar, né? Então, quando a gente está no Sim. diferente, você para naquilo, também muitas vezes a pessoa que quer confortar não sabe o que Não dizer. Isso. E Às vezes, aí, muitas vezes não sabe o que não dizer. sabe o que dizer, né? Eu digo, na dúvida, Quem dê um sabe? abraço. Mas como é que por onde a gente deve começar? O que que a gente pode oferecer de melhor para uma paciente nessa condição? Isso. Na dúvida, dê um abraço é ótimo. Eu sempre digo, na dúvida eu dou um dúvida. abraço. Fiquem juntos, né? Fico Mas, perto. assim, o que não falar, coisas que não validam a perda, né? Então, como é um luto que normalmente não é validado, Isso. né? Sim. Socialmente, essas falas, né? Não chorem. Já faz X meses que isso aconteceu, você ainda está sofrendo. Ou, né? Mas você pode engravidar de novo. Você é muito nova. Foi melhor assim. Isso tudo que a gente foi falando são frases que, se a gente for pensar, o que é que faz? Invalida essa perda. É assim, passe para frente, né? Siga. Pule essa etapa e fique bem. Então, assim, o que a gente precisa ter em mente? Não existe receita, né? Até porque cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa sente de uma forma, cada pessoa vai reagir de uma forma. Precisa ter em mente que, não tendo receita, você vai ter que sentir naquele momento. Você tá ali, o que você acha que essa pessoa precisa? Perguntar a ela, né? Mas, principalmente, eu acho que a grande questão, sabe, meninas, é assim, a gente vive numa sociedade que não aguenta ver sofrimento. Então, se a pessoa está sofrendo, eu tenho que dizer alguma coisa para tirar o sofrimento dessa pessoa. Eu não vou tirar o sofrimento dessa pessoa. Ninguém vai. Ninguém vai tirar o sofrimento. Então, tenha em mente, principalmente, que você não vai poder tirar esse sofrimento, né? Você quer ajudar? Esteja com ela. Pergunte o que essa pessoa precisa, né? Dê espaço para ela chorar, para ela sentir. Não, você pode chorar, realmente. Valide, você perdeu seu filho, né? Não importa que você acabou de descobrir a gravidez. Se para você, né, tinha esse significado, porque aí o significado quem vai dar são, né, os pais. Essa questão do chorar, só me lembrei aqui, muitas pacientes, quando eu dou a notícia, assim, elas começam a chorar. Elas, não, desculpe, doutora, que eu tô chorando. Eu disse, você não tem que pedir desculpa, você perdeu o seu bebê. Exatamente. Tem que chorar, chore, e chore muito. Porque, né, era um filho. Eu também choraria se eu perdesse Pois minha é. filha, né? Eu também choraria se eu perdesse minha mãe, meu pai, meu irmão, minha filha. E o filho, né? A gente não mede qual é a pior perda, qual é a Sim, maior sim, dor, sim. né? Isso não existe. Mas a gente escuta, né? A gente vê na literatura que a perda do filho é uma das piores perdas, né? Se a gente for pensar. É como Então, se não seguisse a cronologia da vida. Isso. É aquela questão, você enterrar um filho, provavelmente vai ser sempre pior do que você enterrar seus pais, Isso. né? Não tem, ninguém espera, né? E aí a gestação tem muito isso, né? Gestação é o quê? É vida, É vida. é futuro, né? É alegria. E ainda mais na sociedade, como a gente vê que ser mãe, né, tem esse lugar de assim, maternidade é tudo na vida, a pessoa tem que estar tudo ótimo. E você sabe, assim, eu acho que uma coisa que eu lembrei agora, até pouco tempo atrás,
a gente nem emitia um atestado de óbito se um bebê nascesse com menos de 20 semanas ou menos de 500 gramas. Isso já Verdade, mudou. Isso já mudou. Então, hoje a gente pergunta para os pais, vocês vão querer enterrar seu filho? Eles têm direito a enterrar um filho de 4 meses, de 3 meses. Mesmo que não atinja esses critérios que antes a gente utilizava, que era mais ou menos o ponto de corte para dizer se era um aborto ou se era um parto prematuro, se era um bebê teoricamente viável ou não. E hoje em dia, não. Isso já mudou. Você tem que perguntar e eles que decidem. Isso é tão importante para o processo de luto deles, né? Porque outra característica da perda perinatal é a falta de concretude. Sim. É assim, em alguns momentos não vai se ter mesmo esse concreto, né? Porque quando é muito no começo não se tem nem a batida do coração, de ouvido. Mas em alguns momentos vai se ter, mas mesmo quando se tem, é muito pouco. É muito pouco, porque você imagina, mesmo que o bebê, né, tenha o corpinho, esteja formadinho, que mesmo o bebê que nasce depois de, né, que nasce vivo e morre depois, você teve o quê de tempo com ele, né, de lembranças, de concreto. E o concreto é muito importante para o luto, para você entender. Eu recebo mulheres na clínica que às vezes chegam assim, será que eu tô ficando doida? Tipo assim, eu vivi isso tudo mesmo? Porque não se tem um concreto, né? Mas eu tinha, meu filho estava na barriga, mas não tenho nada dele, né? Então, assim, elas chegam a se questionar. É um pouco enlouquecedor, digamos assim. Não foi uma ou duas que eu ouvi isso, né? Muitas mulheres chegam com esse questionamento de, assim, eu não tenho nada, né? É muito difícil. Então, essa questão de poder enterrar, de poder ter o corpinho, de poder ver, Poder pegar. de poder pegar. Poder ficar com seu filho o tempo que você achar necessário depois do parto, quando ele não nasce com vida. E eu acho que assim, é importante a gente, como profissional que trabalha em maternidade, tudo que faz o parto, talvez até perguntar e encorajar a paciente de ver, porque ela materializa o rosto do bebê, que às vezes ela só viu na ultrassom. Como é que vai ser o rosto do bebê? Isso. Era mesmo um menino, uma menina, porque às vezes está até, né, num período que ela não sabia, às vezes ela vai descobrir o sexo ali naquela perda. Eu acho que é importante, talvez, faz parte do ciclo, né? Assim, da materialização, ela pegar, ela ver. É muito importante esse encorajamento, né? Assim, não tem como você forçar uma pessoa. Sim. Então, se ela não quiser, né? Ok. Mas poder falar, poder estar junto, poder, né? No ambiente, dar uma condição que ela tenha esse Proporcionar, pelo menos, suporte, né? De estar com o bebê. E, assim, de poder criar, caso ela não queira, às vezes, assim, tirar foto e guardar na maternidade, porque pode ser que no futuro ela chegue querendo, Sim. né? Também já atendi mulheres que não quiseram ver no momento, e Sim. ok, né? É um momento muito difícil, e depois se arrependeram. E não Sim. tinha nada, né? Assim, então, nas maternidades, poder ter isso, da foto, do carimbo do pé, da mechinha do cabelo, Na Januário sei que eles fazem. a caixinha de lembranças, né? O carimbinho da placenta. Sim. O pezinho do bebê, que às vezes é uma forma, assim. Sim, todas essas memórias é o concreto, exato, é o que ajuda ela a ir dando um lugar para esse filho que às vezes ela não viu, né? Ou que às vezes viu, mas também é um momento tão difícil, tão tumultuado, tão rápido. Às vezes ela não está em condições mesmo, né? Então, ter esse concreto ajuda muito. É muito importante. O que é que você poderia falar para a gente, assim, em relação à rede de apoio? O que é que você acha que a rede de apoio, a família, os amigos, podem contribuir nesse acolhimento às mulheres ou até às famílias, né? O marido e a mulher que estão passando por um momento de luto, perinatal, na verdade. Sim. Então, é o poder estar junto, é o poder perguntar, porque como não tem regra, é muito delicado isso do que fazer, porque não tem regra. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Mas o principal é ter essa sensibilidade. Não querer passar por cima da perda, assim, de tipo,
como eu falei, né? Fazer de Vamos conta que não passar, vamos aconteceu. fingir que não aconteceu. Vamos. Ah, já ouvi relatos de mulheres que foram para a maternidade ter o filho, né? Morto. E quando chegaram em casa, o quarto estava desfeito. Então, assim, sumiram com tudo do bebê. Não façam isso. Imagina, ela já tinha perdido o filho, né? Então, lógico, sempre o que é feito é na melhor das intenções. Assim, eu não duvido disso. Mas precisa se ter muito cuidado. Precisa também entender que a família, muitas vezes, também vai estar nesse processo de luto. Isso. Então, assim, é a mulher, a mãe, é o pai, os Os avós, avós, os os tios, irmãos. os irmãos, os primos. Assim, tem todo um sistema que pode estar enlutado. Aí quer dizer que todo mundo vai estar sentindo da mesma forma? Não, claro que não. Mas cada pessoa vai estar ali sentindo. Então, normalmente, no luto, é muito comum a gente ver o pacto do silêncio. Sim. Ninguém fala, finge que não aconteceu, todo mundo finge que tá bem, Segue e a na vida. verdade não é assim, né? E a gente precisa ter muita atenção com relação também aos pais, né? Uma coisa que tem sido falado mais, olhado um pouco mais, que esses homens, se as mulheres são invisíveis nesse processo, os homens nem se falam, né? Eles chegam ali por último, né? E eles, por uma característica da sociedade mesmo, né? O homem não pode sentir, não pode sofrer, tem que dar, não pode chorar, tem que dar o suporte para a mulher ali. Eles terminam mascarando muito esse luto, né? Mas o que a gente tem observado é que, vou dizer claro, né? Na minha cabeça, claro que eles têm esse luto, claro que eles vivem e eles trazem sintomas tanto quanto as mulheres, de outra forma. E às vezes, muitas vezes, eu acredito, tentando melhorar a situação dela, passando por Isso. cima da dor dele. Exato, Né? Como se ele totalmente. sentisse o homem como naquele papel de protetor, ele parece que Exatamente. fica bem. Você olha para ele, ele se faz de quem tá bem, né? Isso, eu tenho que proteger ela. E é uma queixa muito grande essa das mulheres de Às vezes, parece que eu tô sozinha na minha dor. Parece que ele nem perdeu que um ele nem filho. perdeu. Parece que ele não está sentindo. Isso traz muitos conflitos para as relações também, né? A gente vê muito isso acontecer pela falha na comunicação. Porque também o luto do homem, normalmente, também de uma forma generalizada, né? É uma expressão diferente. A mulher, ela tem um luto que a gente chama de um luto mais intuitivo, que é o chorar, é o sentir a dor, é a expressão, é mais voltado para a expressão. O homem tem um luto que a gente chama de instrumental. É o prático, é o cognitivo. Então, o que é que eu vou fazer para resolver? Então, como é que eu vou, né? Ele não vai trazer a expressão, na maioria das vezes, como a mulher, porque a sociedade não permite, né? Então, a gente precisa ficar muito atento a esse homem nessa situação. Por que que eu digo a gente? No consultório, vocês, eu imagino que também, eu recebo, normalmente, chega muito mais as mulheres, mas eu vou fazer, às vezes, atendimento conjunto, às vezes eu vou chamar esse homem para ouvir, para saber como que ele está nesse processo. Então, assim, a gente precisa trazer ele para perto, para cuidar também. Porque ele é a rede de apoio da mulher, mas ele está passando pela mesma perda, né? E quando é que a gente deve indicar que uma paciente procure uma psicóloga como você, que pode acompanhar ela nesse processo de luto, assim? Quando é que a gente sente que de repente... Existe talvez algum- até sugerir, né? Assim, Não, assim, cabe a gente fazer isso, né? Procure Sim. essa ajuda. Existe algum sinal, na verdade, Cecília, de maior gravidade que você percebe quando nessa vivência do luto, que a gente tem que atentar, de repente chamar um parente? Eu não sei se já aconteceu com você, Rimena, mas eu uma vez já chamei um pai, porque percebi um comportamento da mãe, né? Na verdade, no período gestacional não tinha nada a ver com perda, mas às vezes a gente tem que entrar de forma mais Sim. ativa, vamos dizer assim. Então, existe esse sinal, aquela coisa de que a gente devia estar atento para tomar alguma atitude na frente desse, ou a gente, que eu estou falando como profissional, mas o próprio familiar mesmo, de perceber o comportamento, perceber alguma mudança de comportamento, que a gente deve ter uma ação mais, vamos dizer assim, mais firme. Sim, primeiro se você observa que ela tá num comportamento de risco maior, né? Se tá falando mais em morte, em suicídio, claro que é muito comum um enlutado, assim, o limiar é muito difícil também, muito muito tênue, por quê?
ele está enlutado, ele vai sentir. Então, muitas vezes o enlutado quer morrer mesmo, mas quer morrer porque quer encontrar com quem morreu, quer morrer porque Não vê sentido. não vê né? sentido, Naquela que, fase. que faz parte do processo de luto. Mas se você percebe que isso está muito intenso, mesmo que seja do processo de luto, precisa ficar com a anteninha ligada, porque se a pessoa está muito naquilo, ela pode correr o risco mesmo de fazer algo, né? Uhum. Se ela tá muito paralisada, então assim, se a vida dela tá muito em função só daquilo, só da perda, né? A gente fala que o luto saudável é aquele luto que a pessoa pode oscilar. Ela vai ter momentos em que ela vai estar mais voltada para a perda, vai ter momentos em que ela vai estar mais voltada para a vida, para o que ela precisa fazer. Claro que a perda acabou de acontecer, a pessoa vai ficar mais voltada para isso mesmo, lógico, né? E aos poucos ela vai começar a fazer esse movimento de oscilação. Mas, se você percebe que está num sofrimento muito intenso, que ela não está conseguindo sair daquilo de jeito nenhum, Precisa entrar com medicação. às vezes Aí você entra com medicação e é super importante a terapia, só a medicação. isso, porque a medicação ela vai no paliativo ali, né? Ela vai Exato. tratar o sintoma, mas a causa vai estar por trás, Exato. né? E a medicação a gente precisa ter muito cuidado também, né? Porque a medicação, às vezes, vai anestesiar aquela mulher. Ela não vai viver o processo como ela deveria. Então, assim, precisa medicar, muitas vezes vai precisar, mas ela precisa poder sentir. Ela precisa poder viver aquilo que ela está vivendo. Se ela fica muito anestesiada, ela não vai passar por esse processo. E ela precisa passar, né? Ela precisa viver aquilo para dar um lugar para aquela perda, né? Então, também precisa ter muito cuidado com a medicação, mas muitas vezes vai ser necessário, porque se o prejuízo está muito grande na vida dela naquele momento, ela vai precisar de uma ajuda, né? Os sintomas, se tiverem muito intensos. Então, assim, a terapia eu acho interessante, eu brinquei sempre, nem é todo mundo que vai querer fazer, nem é todo mundo que vai... Ok, mas se você percebe que a pessoa está num sofrimento maior, que ela está precisando de um espaço de escuta, que ela está muito desorganizada diante daquela perda, que a rede de apoio às vezes precisa também participar, tudo isso são sinais de que uma terapia poderia ser muito benéfica para ela. E eu acho que a gente poderia abordar um pouquinho a questão do luto, que não é um luto porque alguém morreu, porque o bebê morreu, mas é um luto que aquele seu bebê não vai ser aquele bebê que você idealizou. Aquele bebê, muitas vezes, que a gente descobre na gravidez, que vai ter alguma malformação, que às vezes vai ser grave, ou que vai ter alguma síndrome, que vai conviver com aquele bebê, por exemplo, síndrome de Down, o resto da vida. Então, como é que a gente pode lutar, falar, né, com esses pais e o que é que a gente pode dar de dicas em relação a esse luto de que você não vai ter o bebê que você idealizou, né? Que Da vai sua ser expectativa, É, né? da expectativa, não é o que estava nos Porque planos. vem, né? Quando a gente, Rimena passa muito por isso, mas acontece muito. Então, quando a gente dá aquele diagnóstico, até as consultas, elas às vezes ficam mais difíceis, fica mais pesada. Muitas vezes elas começam a cumprir aquilo ali, mas você vê uma frustração, porque é como se ela não tivesse a expectativa. É como não, porque é como não. É como ela não tem aquela expectativa realizada. E vem o medo do que ela precisa enfrentar para frente, né? Como é que eu vou lidar com aquilo tudo, né? Dentro da minha família, eu vou abrir mão do meu trabalho, eu vou... Ou, às vezes, é uma coisa que é incompatível também, né? E você vai viver a gravidez todinha para esperar o neném nascer e ele não vai ter uma viabilidade, né? Ele não vai ter uma vida muito longa. Então, assim, eu acho que é bem importante, até pra gente, bem difícil, né? Sim, Rimena? é muito difícil. Os lutos, né? Como a gente vinha falando, existem os lutos para a morte, os lutos para a vida. E os lutos para a vida, às vezes também, às vezes não, normalmente, são muito complicados. Quando a gente pensa numa gravidez, sempre se tem o bebê idealizado e o bebê real. Toda mãe. Então, quando o bebê nasce, tem aqueles dias assim que são... Embora a mulher normalmente não se reconheça nisso, mas tem aquele choro, aquele baby blues, aquela Sim. adaptação à realidade. Porque a mulher, ela tá saindo da idealização para o bebê real. Só que quando vem com uma situação, né, de um adoecimento, de uma condição, de algo que vai trazer prejuízos para o bebê, para a mãe, isso fica... O hiato fica maior, né? Então, assim, a adaptação a esse bebê da realidade é muito difícil. E assim como os outros lutos, ela vai precisar parar.
ela vai precisar sentir. Então, também, ela vai precisar olhar para essa realidade, né? A gente vê muitas vezes as mulheres, as famílias, né? Indo para um lugar de negação. Não quero, então, não quero ver, eu não quero sentir, eu não quero me vincular com esse bebê. E a né? questão até da vergonha, não é? De você Sim, contar para as outras sim. pessoas, assim, que seu filho tem uma condição, que vai ser assim, que às vezes você nem sabe o que é que vai esperar. Porque às vezes a gente dá ultrassom, dá um diagnóstico, e às vezes a gente não tem nem como dizer tudo o que vai ser da vida daquele bebê dali para frente. Sim. Às vezes a gente tem que acompanhar, às vezes no primeiro momento, você viu tal coisa, mas vamos acompanhar, ver como é que evolui. Porque às vezes você não fecha o diagnóstico naquele momento. E aí eu acho que ela vai... Às vezes o nascimento vai ser aquele momento X, né? Onde daqui para frente é que eu vou saber o que vai acontecer. Esperar, né? Mais né? ou menos, porque ainda assim não se sabe não totalmente. sabe. Mas tudo, fica aquele né? ponto, aquele momento que seria o momento da felicidade do nascimento, já é uma coisa que gera Muita muita tensão. angústia, né? Porque naquele momento eu vou ver o que vai acontecer, né? Então isso é bem... a gente precisa, né? É muito complicado. E aí, quando ela vai precisar realmente desses dados de realidade. E é na vivência de realidade, porque quando ela vai para a negação, ela não está olhando para a realidade. E ok, talvez eles precisem também desse tempo, né? Porque, veja, não era o esperado, né? Não era o desejado inicialmente. E dá muito medo, porque o não saber, né? Veja, a maternidade numa situação ideal já dá medo. Sim. Porque você não sabe como vai ser o bebê, você não sabe se vai ficar bem, como é que você vai ser como mãe, como é que você vai ser. Já é uma situação que traz muita ansiedade, né? Numa condição dessa, traz mais ainda o não saber. E mexe, como você vinha falando, com a ferida narcísica, porque a maternidade traz esse lugar muito narcísico, né? O meu bebezinho que vai nascer, que vai ser bonitinho. E aí vem na idealização também, que vai ser bonzinho, que vai ser assim, assado. Né? Então, já ali, num primeiro momento, já mexe nesse lugar narcísico das famílias, quando você fala da vergonha, né? Assim, de, eita, então não era como eu desejava, né? Não era como eu queria. Ela vai precisar de um tempo para se adaptar a essa realidade, que vai precisar, às vezes, sim, de uma terapia, de um lugar que estimule também essa vinculação, porque ela vai precisar se vincular com esse bebê real. E esse bebê, ele vai precisar muito da família, né? Para esse suporte, para... Como todo bebê precisa, né? Mas se a família tá mais afastada, sem querer olhar, né? Esse bebê fica na falta. Então, Ou até desavisada. Às vezes os pais não comentam porque estão envergonhados de não poder proporcionar aquele bebê perfeito, como idealizaram, como a família imagina que é. E muitas vezes as famílias nem imaginam o que aquele casal está passando. muitas vezes grupos de apoio, a informação mesmo, de, peraí, eu tô entrando num mundo que eu não conheço nada. Sim. Então, num primeiro momento tô perdida, né? Não quero ver. Então, ela vai precisar ir entrando. Tá, então essa condição como é? O que eu vou poder fazer? O que é que ele vai precisar? Como é que eu vou poder estar com ele? Porque, às vezes, vai ter medo até de pegar como é que eu vou poder estar com ele, né? Então, assim, é o ir entrando realmente em contato com essa realidade para ir dando o mínimo, porque é o mínimo, de previsibilidade para essa família. Eu achei bem importante o que você falou, assim, de você tentar se informar o máximo que você puder, talvez até antes do parto. Por exemplo, um bebê que tem uma fenda lábio-palatina, que muitas vezes não vai poder amamentar, né? Então, você já tem aquela idealização, vou amamentar o bebê. Não pode. Já quebrou uma, né? Muitas vezes não pode. Mas eu acho que a questão, principalmente hoje da internet, das redes sociais, lhe proporciona isso. De repente, você procurar outras mães que podem lhe dar alguma dica, né? Como é que vai ser? Como é que foi quando seu bebê nasceu? O profissional, né? O Sim. profissional, o médico, quem vai acompanhar, às vezes é bem importante. Um diagnóstico, de repente, uma cardiopatia, né? Que a gente dá um diagnóstico, que a gente sabe que talvez seja um bebê que vai fazer cirurgia. E é, como eu disse, quebra aquela expectativa do parto ser o momento feliz para você ver dali para frente. E, às vezes, ir para esse especialista, um bebê que tem alteração no rim ou outra coisa assim, você ir lá conversar para ele já lhe esclarecer, né? Sim. Já esclarecer a você e você já começar a entender o que é aquele processo. E é importante ir, assim, do zero, o beabá, porque quem tá Isso. entrando nisso não sabe de nada, né? Então, às vezes, para quem já faz parte, né? Já vê muito, já tá ali,
parece, né? Já é esse o caminho. Para quem está entrando, não. Então, o profissional é muito importante. E a identificação com outras pessoas também é muito importante. Porque aí traz o lugar de, não sou só eu. Eu não estou sozinha nisso. Outras pessoas conseguiram, eu também vou conseguir. Então, vai dando também um lugar de pertencimento. Que, num primeiro momento, é como assim, eu saí de onde eu pertencia, né? Eu ia para um lugar conhecido e agora eu saí. E eu acho que eu tenho um caso bem interessante que aconteceu bem recente. Uma paciente que o bebê dela, a gente descobriu uma alteração no rim já no final da gravidez. E foi aquela correria, vamos acompanhar, e agora e tal. E aí foi evoluindo, teve que fazer o parto porque eu estava agravando o problema do bebê. E aí o bebê nasceu, fez ultrassom depois que nasceu. Aí, alguns dias depois, ela foi repetir a ultra com outro médico, já fora da maternidade. E aí ela me mandou assim, no Instagram, doutora, você não sabe. Fui fazer o ultrassom do meu bebê e você acredita que o médico que estava fazendo o ultrassom me disse que o filho dele também teve o mesmo problema e aí o filho dele já está com tantos anos e aconteceu, ele era igualzinho. Então, assim, para mim foi ótimo, porque olha a coincidência, o médico já me disse que o filho dele teve isso, que aconteceu assim, que acompanhou, que ficou tudo bem. Deu uma Então, segurança. isso assim, É possível. né? Já é aquela troca de experiências, Isso. que às vezes você nem sabe de onde é que vai vir aquele apoio, aquela experiência que outra pessoa pode lhe ajudar. Foi o médico que estava fazendo a ultrassom do bebê dela e teve um filho com a mesma coisa. Olha a coincidência. E um outro caso, assim, era uma paciente que eu tive que o bebê dela era anencéfalo. E aí, aquele momento do luto, de não ser o bebê ideal e de ser o bebê incompatível com a vida. E até aquele primeiro dilema se leva a gestação para frente ou não, porque é previsto por lei no Brasil, que você pode interromper a gestação se o bebê for anencéfalo. Eles decidiram levar a gestação. E ela era uma pessoa bem atuante nas redes sociais, e ela ficou, né, aquele momento. Reservada. E de repente ela resolveu falar. E aquilo ali, várias pessoas começaram a dar depoimentos. Ela encontrou outras mães que passaram por aquilo. Então, foi um momento importante, que eu acho que ela acabou ajudando muita gente e também conseguiu a ajuda de outras pessoas que ela não conheciam de longe. E, às vezes, eu falar ajuda mais do que, né, a vergonha que você tem, de Isso. repente, de expor uma condição que não é a perfeita que a gente imaginava. Isso, falar é muito importante, né? Mas às vezes a pessoa precisa passar por um um momento de tempozinho de recolhimento, né? Para conseguir. Cada pessoa de um jeito, né? E isso do falar, eu acho, me remeteu, voltando à questão da perda perinatal, né? O quanto as pessoas silenciam, e depois que você passa por uma situação, que você falou nela, começou a falar, e aí outras pessoas foram falando que passaram na perda perinatal, isso também é muito forte, né? Assim, pessoas ao nosso redor que a gente nunca imagina que teria Nunca passado. Aí imaginou. quando você vivencia aquela perda, aí a pessoa vem, olha, eu vivi assim, eu passei isso. Então, assim, o quanto é silenciado, né? E aí, numa situação dessa que a pessoa fala e chega o apoio, né? Olha que legal, olha o quanto que ela precisava poder falar para receber. Porque aí ela ganha de duas formas. Ela ganha enquanto fala que está elaborando aquilo, né? Organizando dentro dela, e ganha no suporte que vem também, né? A partir dessa fala. Muito bacana. Ah, tem esse aqui que eu acho legal. Você falou da vergonha, esse aqui de ressignificar a maternidade e da ambivalência emocional, né? De engravidar, ainda vivendo um luto. Ai, menina, mandou uma pergunta. Eu já estou começando a pifar. Isso No seu dia a dia, pelo que você passa, você acha que é possível ressignificar a maternidade após uma perda? Né? Muitas pacientes que passam por uma perda, muitas vezes têm medo de engravidar de novo. Sim. E às vezes são várias perdas, né? Às vezes são várias perdas. Às vezes a pessoa não passou por perda nenhuma e tem medo, né? E quando passa, isso fica mais forte. E sim, é possível ressignificar, né? É possível dar um lugar para essa perda, o que não quer dizer que ela não vai ter o medo numa gestação seguinte. É claro, né? É natural, é esperado. Se ela passou por uma perda, né? Que isso em outra gravidez, ela vai ter o medo, ela vai ter ansiedade. Então, o ressignificar, né? É o dar um lugar
mas é o poder também ter espaço para sentir, né? Não é, então você já passou por isso, aí engravidou, mas ela tá com medo. Por que que ela tá com medo? Claro que ela tá com medo, né? Ela vai ter. O ressignificar não quer dizer não sentir, né? E essa ressignificação, ao meu entender, vem muito de poder dar um lugar para isso, dar um significado, na verdade, para o que ela vivenciou num primeiro momento. Luto é exatamente isso, né? Se a gente for ver o que é um luto, é um processo de construção de significado diante de uma perda, né? Então, quando a gente diz, é porque ela superou, não gosto do termo superar, né? Superou. Não, ela deu um lugar para aquilo, né? Ela significou, na verdade, Sim, né? sim. Ela deu um significado, Sim. ela deu um lugar. Então, eu engravidei, perdi meu bebê, tô grávida de novo. Esse bebê que vem agora, ele é meu segundo bebê. Não é mais o primeiro. Sim. Se eu não dou lugar para esse primeiro, esse segundo fica ali perdido, né? Porque é o meu primeiro, é o meu segundo. As mulheres, elas têm muito isso. Mas como é? Eu digo o quê? Quando pergunto quantos filhos eu tenho, né? Eu tenho 2, eu tenho 1. Cada um vai responder da sua forma. Mas esse bebê, ele precisa ter um lugar nessa família, né? Então, sim, é possível, né? Mas não é não sentir. E o que é que você poderia dizer, assim, para nós, profissionais de saúde, que lidamos, né, diretamente com essas mães, no pré-natal, na ultrassom, nas maternidades, nos partos, que trabalham diretamente, que passam por esses momentos? Como é que a gente pode contribuir ou minimizar aquele momento para aquela paciente? Primeiro, individualizar esse cuidado, né? Olhar para essa família que está chegando. Porque aquilo que para quem está lá na rotina é só mais um dia de trabalho, é mais né? Mais uma notícia, apesar de que eu não acredito que seja bem assim, né? Porque eu acredito que os profissionais, eles ficam, de fato, muito afetados, né? Mas aquilo que para o profissional é um caso, né? Para aquela pessoa é o caso, né? É o dia da vida dela, é a maior dor da vida um dela. ponto, né, de inversão, assim, a vida vinha andando de um jeito e de repente muda tudo, né? Elas trazem muito, fiquei sem chão, né? De fato, fica sem nada, né? Então, assim, primeira coisa, olhe para essas famílias, né? Não tenha medo, porque eu acho que muitas vezes os profissionais, eles são tão afetados que se afastam. São tão afetados que deixa eu passar por cima também, Então, o estar junto é muito importante. Quer dizer que aquela pessoa vai receber melhor? Não. Talvez aquela pessoa receba da mesma forma. Às vezes as pessoas vão ter reações de choro, de agressividade, de acusação. Só que aquilo ali, os profissionais, acho que é muito importante os profissionais entenderem que aquilo ali não é algo para você, né? É algo que aquela pessoa precisa botar para fora e você tá ali, é você quem tá dando a pior notícia da vida dela. É claro que isso vai chegar de alguma forma para você. Então, poder também receber o que eles vão trazer sem entrar num lugar muito da defensiva, de atacar, né? Então, assim, é o poder, ok, né? Eles estão passando por isso, esse é o sofrimento deles, eu vou estar junto deles nesse momento. Então, acho que isso é o principal. E a partir daí, acompanhando o desenrolar, né? Dando esse suporte, explicando, falando, porque isso tudo vai ser muito importante para o processo de luto mais à frente, né? Mas, a partir dali, mas quando eu digo mais à frente é porque aquele momento ainda é um momento de, Sim. né? A coisa está começando, É só a ficha o está início. começando, nem começando a cair ainda tá, na verdade, né? É só o início, mas assim, isso vai ser muito importante para o futuro, para essa elaboração e essa organização emocional mesmo. Você queria, a gente está finalizando aqui, a gente queria saber se você tem mais alguma informação, alguma mensagem que você queria deixar aqui para os nossos pacientes e os profissionais que nos acompanham, que a gente ainda não falou, ou que você acha importante a gente falar ainda. Acho que a gente já falou bastante, mas se eu fosse dar uma mensagem era: vocês não estão sozinhos, né? Falem, busquem ajuda, né? Se cuidem, né? Não precisa passar por isso sem acionar essa rede, né? Então, assim, saber que se tem uma forma de ter ajuda é muito importante. Então, assim, a mensagem seria isso. Você pode sentir, você pode chorar, você pode sofrer, porque é seu filho, né? Então,
se cuidem. Sua dor, né? É de sua dor. Cecília, olha, eu vou falar uma coisa que eu acho que eu fiquei bem caladinha, não sei se vocês perceberam, mas eu acho que o assunto ele é muito tocante, né? A gente que vive isso, percebe essa dor e convive com essa dor, como você falou, a gente fica receptivo para a dor, lógico, a gente tem os sentimentos da gente também, aquilo de certa forma frustra a gente também, frustra. né? E a gente lidar com aquela família, então eu acompanhei uma paciente que teve uma perda e a segunda gestação, apesar de toda normal, a gente sofria, ela sofria muito e eu sofria, porque assim, era uma coisa que eu dava uma respirada para ela entrar, porque eu queria estar no meu melhor, né? Então é um tema, como você falou, é muito tabu, é difícil de lidar, mas eu acho que é por aí mesmo, né, Rimena? Eu acho que a informação, a conversa, o procurar ajuda. Eu gostei demais da conversa, eu acho que foi Adorei. muito esclarecedora, eu acho que trouxe muita coisa nova, acho que você, assim, eu consegui captar muita Também. informação aqui do que você falou, porque realmente, como você diz, luto, eu acho que é uma das coisas mais difíceis da gente lidar, né? Você falou uma coisa aqui que é muito importante, a gente não supera perdas, né? A gente coloca aquilo ali num lugar. E é difícil para todas as perdas, né? Então, quando a gente começa a conversar, ela abre, dá um respiro, né? A sensação que eu tive aqui, eu fiquei a cabeça rodando aqui, e eu me dei um respiro, assim, me deu um alívio de perceber que é um processo que não é fácil, que a gente tem que conviver com isso, que a gente tem que aprender a lidar com isso, mas que a gente vai tentando fazer sempre da melhor forma, né? O acolhimento vai ser o que a gente vai poder oferecer de melhor, né? Então, assim, eu gostei demais, sabe? Se colocar a questão de você estar ali E se à disposição, disponibilizar. assim, que às vezes você também não sabe a melhor forma, como é que vai ser quando o bebê nascer, às vezes você não sabe, né? Às vezes acontece também de, teoricamente, tá tudo bem, quando o bebê nasce é que descobre que tem alguma coisa. Então, às vezes você, poxa, você também se O decepciona, chão abre pra gente né? também, né? Com Que certeza. parece que você tem até culpa em algum momento do processo, e não é por aí, que a gente tem que ter consciência que a gente realmente faz o melhor, que a gente pode. E a questão desse respirar, estou aqui, vamos junto. Às vezes a gente não sabe exatamente até onde vai, mas vamos. Eu estou aqui, Isso. né? E é muito legal isso que vocês estão dizendo, porque assim, vocês vão respirar para estar junto com elas, mas para estar junto com vocês também. Porque vocês estão ali vocês estão ali diretamente com eles. Então, assim, não são só eles que precisam se cuidar. Se É. vocês estão recebendo isso, vocês respiram para vocês, porque também para cuidar do outro, a gente precisa cuidar da gente. Exatamente. Primeiro vocês, para conseguir chegar ao outro. E a última coisa que a gente não pode deixar de dizer aqui, onde é que as pacientes conseguem lhe encontrar? Porque eu tenho certeza que agora não vai ter mais vaga. Porque, assim, eu acho que é isso, assim, entender que muitas vezes você precisa curar aquela ferida que você não pode simplesmente fazer de conta que não aconteceu. Eu tenho um Instagram, eu Esqueça. não sei, acho que é PC_Cecília Varela. Gente, E acha tem o meu qual é a contato. clínica que você atende. Eu atendo no consultório, no Espaço Varela Dutra. Sim. Tem o Instagram do espaço também. É porque eu não sou, tá vendo? Então, Não sou tão Espaço tecnológica. Varela Dutra, Varela Varela com com dois dois L's. L's. É. Tudo junto. E o meu é PC_Cecília Varela com 2 L's. É isso. PSI, né? De PSI, psicóloga. é. Underline Cecília Varela com 2 L's. Com 2 L's. Qualquer coisa vai ter Isso. lá o @ no podcast. Pronto, E a gente pode vai botar. marcar ela Procurem, na gestão. procurem. Foi excelente. Importante. Muito, Foi muito, muito muito bom. obrigada. Foi Obrigada ótimo. a vocês.